Olá, seja bem-vindo ao meu canal e este é mais um podcast de resumo bíblico. Hoje nós vamos falar sobre Levítico. O nome hebraico é traduzido como Ishamou e o título Levítico ele vem da versão grega Septuaginta do Antigo Testamento para o latim chamado Vulgata, aonde escreve-se a palavra Leviticon, que significa assunto dos levitas. Este livro ele serve mais ou menos como um manual de como os levitas deveriam proceder em sua função, bem como ensina o povo a ordem do culto. E por que que foi necessário fazer esse tipo de manual? Bom, a única referência que o povo de Israel tinha de culto até então era aquilo que os patriarcas haviam feito, os sacrifícios de Abraão, Isaque e Jacó, e a forma como eles falavam sobre Deus e a forma como Deus se manifestava para eles. Agora a gente está num cenário totalmente diferente. O povo saiu do Egito e Moisés, quando escreveu este livro, ele estava já no primeiro mês do segundo ano após o Êxodo. Então, quando eles saem do Egito, e atravessam o Mar Vermelho e caminham pelo deserto. Um ano depois, 2 anos depois, Levítico começa a ser escrito por Moisés. E o engraçado deste livro é que ele é muito detalhado com relação à ordem de culto, tanto nas funções sacerdotais quanto nas pessoas que iriam cultuar o Senhor. Os escritores do Novo Testamento citam Levíticos pelo menos 15 vezes. O autor, é claro, é Moisés. Levítico ele compõe a coleção do Pentateuco, que são 5 livros que foram escritos Uhum. por Moisés. Essa informação de que Moisés é o escritor está contida no último capítulo deste livro, lá em Levítico 27, 34. Depois que a glória de Deus desceu e habitou entre o povo israelita e o tabernáculo tomou forma, veio a necessidade de um conjunto estruturado e regulamentado de sacrifícios e festas. Então, chegando neste período da história de Israel, Deus começa a revelar para Moisés a forma como ele gostaria de ser cultuado. A primeira coisa que Moisés faz, obedecendo, claro, as ordenanças de Deus, foi a construção do tabernáculo. Esse tabernáculo que era uma tenda móvel, né, que se movimentava à medida que o povo também se movimentava. Era feita de tecidos, de couro de animal, então era feita de uma forma que ela conseguia ser armada e desarmada para ser transportada. Quando Deus fez com que este tabernáculo viesse à existência, quando ele ensina a forma de fazer para Moisés, capacita os artesãos, direciona o coração do povo para ofertar para o tabernáculo e consegue então formar a estrutura do tabernáculo, vem agora a necessidade de instruir os levitas que estariam trabalhando frente aos ofícios religiosos que seriam cumpridos ali naquele tabernáculo. Então, o livro de Levítico, ele, como bem diz o seu nome, é o livro dos levitas, que tratam assuntos dos levitas. E nesse conjunto de assuntos, a gente vai encontrar também um conjunto estruturado de regulamentos de sacrifícios. Como fazer um sacrifício para a expiação do pecado do povo? Existe uma regra para isso. Como fazer um sacrifício de purificação? Quais animais tem que usar? De que forma tem que ser feito? De quantos em quantos tempos? Quem pode oferecer? Todas essas regras foram colocadas neste livro. Além disso, além do sacrifício, ele vai falar também sobre festas, né? A gente sabe que os judeus têm algumas festas anuais, então Deus também começa a instituir aí essas festas. Instituiu-se então um sacerdote e um sacerdócio formal, um conjunto de obreiros para o tabernáculo. Até esse momento, como eu disse lá atrás, a única referência que Israel tinha de como cultuar e oferecer sacrifício era o que os patriarcas haviam feito. Após 400 anos de escravidão no Egito e vivendo tão próximo de um país mergulhado na idolatria, Israel perdeu muito dessa referência. Por isso, Israel tinha uma facilidade tão grande de apegar-se a outros deuses e aos rituais pagãos. Um exemplo muito claro disso é quando Moisés sobe ao monte, ele demora um pouco para descer, cerca de 40 dias, e quando ele desce, ele encontra Arão encabeçando ali um ritual idólatra, né? Por que Arão? Porque Arão era o líder direto de Moisés e ele poderia ter impedido aquilo que aconteceu. O que aconteceu?
As pessoas começaram a dizer que Moisés estava demorando a descer e que eles precisavam instituir um altar para o Deus que os tirou do Egito. Então eles se juntaram, pegaram ouros, fundiram esse ouro e fizeram uma imagem de um bezerro de ouro e adorava o bezerro. E quando Moisés desceu do monte, que viu aquela festa toda em volta do bezerro, ele se irou. Então, era muito fácil para o judeu instituir rituais pagãos, porque eles estavam acostumados a esse tipo de vivência. Eles estavam no Egito há 400 anos e o Egito é uma nação altamente idólatra. Então, quando Deus dita para Moisés Levítico, ele está realmente interessado em fazer com que o povo assuma uma nova identidade, que ele retorne sim às práticas dos seus patriarcas, porém, dessa vez, ele está trazendo uma certa regra, trazendo uma certa formalidade que não existia na época de Abraão, Isaque e Jacó. Além de ser um livro de instruções aos levitas e ao povo levita, o Levítico também é um livro que conta um pouco da história de Israel. Então, era um livro de instrução para os levitas, que eram da tribo de Levi e que trabalhariam na parte sacerdotal. Também era um livro de instrução para o povo judeu de todas as tribos, porque instruía esses povos, né, esse povo, a como adorar, a como vir diante de Deus, oferecer sacrifício, a como se comportar dentro e fora do tabernáculo. Também era um livro que contava a história de Israel até aquele momento, né? Levítico começa quando Deus chama Moisés do tabernáculo e termina com os mandamentos dados por Deus a Moisés, na forma de legislação obrigatória. Uma coisa bem interessante para se falar sobre os 10 mandamentos é que muita gente acha que os 10 mandamentos se resumia em apenas 10 mandamentos. Eu costumo ver os 10 mandamentos como uma espécie de sumário. Se você for ler o livro de Levítico, você vai perceber que ele fala não somente dos 10 mandamentos, mas ele destrincha muito mais regras baseado naqueles 10 tópicos que a gente conhece como 10 mandamentos. Então, não matarás, não se resume somente nessa frase. Vai falar, se você matar alguém por acidente, vai acontecer isso. Se você matar alguém com intenção, vai acontecer aquilo. Então, os 10 mandamentos, ele servia claramente como um sumário. E o livro de Levítico, ele vai destrinchar a intenção de Deus quando ele traz essa legislação para o povo. Neste livro, Israel não se movimenta pelo deserto, mas permanece ao pé do Monte Sinai. E permaneceram lá por mais de um mês, quando Moisés começa a escrever números. Então, é um livro que conta a história, né? Que está dentro de um mês de deserto. Eles estão parados ali no pé do Sinai, e Deus está revelando para Moisés todas essas legislações e regras que ele quer que o seu povo siga. Bom, se você ficou comigo até aqui, tenho certeza que esse conteúdo é relevante para você. Então, fica com a gente, se inscreve no canal, deixa o seu comentário, coloca aí também o seu joinha, compartilha com a pessoa que você sabe que vai gostar desse conteúdo.